A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nessa aula que fala de evangelismo, evangelização, que a gente vem tratando aí desde o começo do trimestre. E nessa aula a gente vai falar do poder da evangelização na família. Então a gente vai ver aí a necessidade que temos de evangelizar a nossa família, como devemos fazer para evangelizar a nossa família, né? E aí envolve filhos, esposo, esposa, às vezes o homem é casado com uma mulher que não é crente, né? E ele vai ter que evangelizar ela para ganhar ela para Jesus, e às vezes a mulher é casada com um homem que não é crente, que é mais comum, que a gente vê por aí, né? Que ela vai ter que agir de forma que traga ele para o evangelho. Então, como que vai ser essa abordagem aí? O que a Bíblia diz acerca disso? E a questão também dos filhos, né? A gente falou na lição passada sobre a evangelização das crianças, né? Então, evangelizar as crianças de forma geral. Mas tem as crianças de dentro da nossa casa. Como que evangelizamos os nossos filhos? Como que falamos de Jesus, pregamos o evangelho, né? Como que vamos fazer isso para os nossos filhos? Então, a gente vai falar, né, da evangelização da família como um todo aí, e enfim, né, a gente vai abranger aí também a questão de tio, tia, avô, avó, todos que estão nesse contexto familiar, que situações, que circunstâncias a gente vai ali ter a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Vamos lá, né? Então, o texto áureo diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Bem, essa passagem está dentro do contexto ali da história do carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos. Será a nossa leitura bíblica em classe, né? Só mostrar aqui, leitura bíblica em classe, Atos 16, de 25 a 34, que fala dessa história aí do carcereiro, né, que queria se matar porque os presos tinham fugido devido a um terremoto. É claro, Deus dando a libertação para Paulo e Silas, que estavam lá cantando hinos e orando. E Deus falou: eu vou salvar a tua família, né? Ou seja, quando Paulo falou para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, não é que ele ia crer e a família dele ia ser salva automaticamente. Não, é que a família dele também ia ouvir o evangelho e ia crer no evangelho. Isso foi algo pontual para ele. Não fique pensando que o fato de você crer faz com que sua família automaticamente seja salva. Não, isso não vai acontecer. Eles precisam crer. E eles vão crer igual a família do carcereiro? Não sei. Isso foi uma promessa pontual, algo para o carcereiro, algo particular para o carcereiro. Então, não fique preocupado se a sua família ainda não se converteu por completo. Não fique preocupado com isso, porque isso foi algo para ele. Deus tem um plano de salvar a sua família, claro, com certeza. Deus quer salvar a tua família, mas eles precisam crer, eles precisam ouvir e crer o evangelho. Então pode acontecer de alguém da sua família não crer, pode acontecer. E não fique, porque Deus não salvou minha família. Não, a gente tem que ver que Deus também não vai agir contra a vontade ou salvar uma pessoa simplesmente porque faz parte da sua família e ele tem que salvar. Não, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus para que haja a salvação de fato. Então, foi algo pontual essa promessa, algo feito particular ali para aquele carcereiro, mas que nós, como crentes em Jesus Cristo, temos a obrigação de pregar o evangelho para a nossa família. Temos que pregar o evangelho, porque se nós pregarmos o evangelho para a nossa família, é claro que eles podem sim se converter através da nossa pregação. A verdade prática diz o seguinte: a salvação pela fé em Jesus Cristo deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Então a gente vê aqui que a salvação pela fé tem que ser pregada. Então, como que eu prego? Pelo testemunho? Sim. Eu também tenho que dar um bom testemunho, mas só o meu testemunho não salva. Só o meu testemunho não vai salvar. Ele tem que ser por meio de palavras. Então as pessoas não vão se salvar porque elas veem eu tendo um bom comportamento,
a minha família não vai se salvar por me ver tendo um bom comportamento. A minha família vai se salvar a partir do momento que eles ouvirem o Evangelho e crerem em Jesus como Salvador. O meu comportamento vai ser algo que vai ajudar. Eles vão se perguntar, nossa, por que o Edson age dessa forma? Aí eu entro com a palavra, com o Evangelho. É assim, não fique, porque eu dou bom testemunho e eu estou pregando o Evangelho. Pregação do Evangelho é falando o Evangelho, é através de palavras. Bom testemunho é mais do que obrigação. Vamos lá, leitura bíblica em classe, Atos 16, do 25 ao 34, a gente já falou um pouco, né? Então, a história aí do carcereiro, e a gente vai falar um pouco dela mais adiante. Então, aqui na introdução, né, o que a gente vai ver, né, a introdução da lição aqui, é que Lucas, né, quando ele escreveu ali o Evangelho de Atos, ele fez questão de colocar essa história para que nós, né, ficássemos sabendo dela, né, que ali onde o Evangelho, né, operou no lar do carcereiro. Né? Lucas, talvez, ele viu muitos outros acontecimentos, muitas outras famílias sendo alcançadas, mas ele resolveu registrar essa aí. Então, esse carcereiro, né, ele foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, né, Paulo e Silas, porque eles estavam cantando e pregando dentro da cadeia. Então já pensou, você é chefe de uma cadeia, você é chefe lá da cadeia, tomando conta de vários presos ali que tinham cometido vários crimes contra o Império Romano. E de repente tem um preso lá, dois presos que estão cantando, né? Estão cantando, louvando ao Senhor e orando. Por quê? Né? O carcereiro deveria se perguntar por que esses caras estão aí sofrendo, estão presos, né? Podem ser até condenados à morte e eles estão felizes, eles estão alegres, porque quem canta é porque está alegre, quem canta está feliz. Então, era isso que eles estavam fazendo, cantando. Então, eles já deram testemunho de que a vida deles era uma vida diferente, transformada. Né? Então, tá ali eles cantando e orando e o carcereiro, né, vendo aquilo. De repente, tem um terremoto e eles são libertos. Né? Eles são libertos, os presos ali, e eles saem, né, não só Paulo e Silas, mas provavelmente outros presos. E o carcereiro ele se viu numa situação complicada. Né? Ele ia se matar. Ele pegou provavelmente a espada dele, colocou ali no pescoço e falou, não, eu vou me matar, ou no coração, não sei, eu vou me matar. Porque quando o imperador ficar sabendo do que aconteceu, ou o superior dele lá ficar sabendo do que aconteceu, né, ele ia ser morto, porque ele deixou todos os presos fugirem. Só que aí vem a pergunta mais importante do mundo. O que eu preciso fazer para me salvar? Né? Olha só essa pergunta. É a pergunta que todo ser humano deveria fazer. O que eu faço para me salvar? Qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer para não ter a minha alma perecendo no inferno? O que eu preciso fazer para que a minha alma seja liberta do pecado, liberta da condenação do pecado, liberta da ação, né, do pecado na minha vida e futuramente liberta, né, completamente do pecado? Ou seja, a minha alma ela vai perecer no inferno? Então o que eu faço para me salvar? Aí vem a resposta, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Aí vem uma promessa específica, tu, é claro, se você crer, e a tua casa também se crê. Né? Ou seja, essa promessa que a gente falou, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. O versículo fala claramente, crer no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Basta entender que esse crer, que essa fé, ela vem acompanhada de arrependimento, porque uma verdadeira fé, né, vem acompanhada de arrependimento. Não faz sentido eu crer no Senhor Jesus Cristo e continuar com os mesmos pecados. Afinal de contas, estou sendo liberto do pecado, estou sendo liberto da condenação do pecado. Então, eu tenho que abandonar o pecado. A minha fé aí tem que ser uma fé salvadora, uma fé verdadeira. Então, a gente vê que esse carcereiro, ele foi salvo pela fé, né? Não pela fé. E juntamente a família dele, porque depois Paulo e Silas foram na casa dele, pregaram o evangelho para a família dele e a família dele também creu no evangelho. Então, é importante a gente entender bem isso aqui.
a decisão, né, abrangeu toda a família, né, naquela mesma noite todos foram batizados. Então nessa lição a gente vai ver aí, né, a forma de evangelizar os filhos, o cônjuge incrédulo, os vizinhos, né, enfim, pode falar aí avô, avó, tio, tia, primo, todo mundo, né, que faz parte da sua família. Né? A lição ela focou mais na família ali dentro de casa, né? Dentro de casa ali, o pai, a mãe, o filho e os vizinhos que estão vendo o comportamento da família. Mas a gente pode abranger isso aí, fazer uma aplicação de forma que atinja aí, né, toda a família como um todo mesmo, bem mais abrangente. Tópico 1 fala de evangelizar os filhos. Então, o evangelismo dos filhos. Como que acontece o evangelismo dos filhos? Por que evangelizar os filhos? Eles já estão sendo criados na igreja? Sim, mas dentro de casa é que ele vai ver o nosso testemunho e ele vai ver também ali, ouvir o evangelho de forma mais detalhada, porque não é toda a igreja que tem um espaço para as crianças, né? Principalmente ali até os 5, 6, 7 anos de idade, que ele não consegue sentar na igreja e ficar prestando atenção no culto. Eu acho que até os 10 anos, né? 10, 12 anos, até a criança chega numa idade que ela tem a capacidade de sentar no banco da igreja e ouvir a pregação e entender a pregação por completo, né, vai demorar um pouco. Então a igreja teria que ter um suporte, a gente falou isso na aula anterior, né, de ter um espaço ali para ter um culto voltado para a criança. Nem toda igreja tem isso. Então, mesmo que a igreja tenha, é obrigação dos pais pregar o evangelho para as crianças dentro de casa, porque é criança, mas tem que ouvir o evangelho e tem que crer também. Tem que entender o evangelho e tem que crescer sabendo as histórias bíblicas. Eu, particularmente, né, aprendi muitas histórias bíblicas porque o meu pai me contava. Eu lembro que a gente sentava lá de fora de casa e ali ele contava a história de Noé, contava a história de Abraão, ele contava a história de Paulo, e isso ficou na minha mente. Ficou na minha mente. Depois, quando eu aprendi a ler, eu fui ler as histórias, tive curiosidade, né? Não foi novidade para mim, porque eu já tinha ouvido essas histórias, né, quando eu era criança. Eu lembro até hoje do momento que meu pai me contando essas histórias, 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, ele me contando as histórias bíblicas. Então é algo que ficou marcado na minha vida. E nesse tópico aqui, né, a gente vai falar do culto doméstico, né? Ou seja, o pai ali, a mulher, né, a mãe, o filho, contando histórias bíblicas, lendo a Bíblia, orando, né, é um culto doméstico, né? Um culto doméstico que perdeu a sua influência no meio da família, né, dos crentes, porque antigamente toda casa tinha o culto doméstico e a gente não faz mais, de fato não faz, né? Eu não vou ser hipócrita aqui, falar que eu faço, né? Hoje é só eu e minha esposa, né? Mas deveríamos fazer o culto doméstico também, né? Deveríamos ali sentar nós dois, cantar um hino, ler a Bíblia e orar junto. E a gente não faz esse culto doméstico, né? A gente fica, porque quando eu tiver meus filhos eu vou fazer. Será que eu vou fazer? Então essa lição está servindo muito para mim, um exemplo que eu posso, né, agora eu vou começar a repensar e a minha maneira, né, ali de estudar a Bíblia, não estudar mais sozinho, né, procurar chamar minha esposa para estudar comigo, porque eu vejo que isso é importante. Quando eu tiver os meus filhos, eu já vou ter o costume de fazer o culto doméstico. O culto vai ficar mais interessante. Então, está servindo muito para mim. Gostei muito desse tópico, porque vai despertar muita gente para voltar a fazer o culto doméstico ou fazer pela primeira vez. Então, vamos lá. Né, os objetivos do culto doméstico, né, louvar a Deus. Você já vai cantar os hinos da harpa, a gente vai louvar a Deus ali. Ter mais intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É você conversar com Deus e ouvir Deus falando com você. Ou seja, essa troca, intimidade. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, se eu fui reconciliado, significa o quê? Que agora eu tenho, né, intimidade, eu posso conversar e eu posso ouvir Deus falar. Então a gente vê, né, nessa foto aí, por exemplo, uma família reunida, que bonito, né? A família ali, o pai com a Bíblia, os filhos olhando para a Bíblia, sorrindo, né? E então isso é intimidade entre a família e também intimidade com Deus. E agradecer e pedir a Deus bênçãos do Senhor. Ou seja, as bênçãos, né, que Deus vem dando para a família. A gente tem que agradecer, temos que ser gratos a Deus. Então a gente levanta e não lembra de agradecer a Deus pelo dia, deita, não lembra de agradecer pela noite, né? Levanta
e não agradece a Deus pela noite, deita e não agradece a Deus pelo dia, se alimenta e não agradece a Deus pelo alimento. Então, esse momento de culto da família é um momento para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e entregar para Deus os nossos desejos, né? Falar para Deus o que a gente quer, o que a gente deseja. Se for da vontade dele, ele nos dá. Não são as petições, né? Vamos pedir, né? Mas de acordo com a vontade de Deus. Então, isso acontece em um culto doméstico, né? É o objetivo do culto doméstico. Todos devem participar. As crianças que não sabem ler, por exemplo, né, podem ouvir as histórias bíblicas. E na hora da leitura da Bíblia, todos aqueles que sabem ler podem participar da leitura. Cada um lê um pedaço, né, lê uma passagem ali, lê um versículo, 2, 3 versículos, e aí tem uma participação de todos. Né, e as crianças que não sabem ler simplesmente ouvem as histórias como acontecia comigo. E tem um momento de oração, todos devem orar. A oração ela tem que acontecer, né, com a participação de todos. É importante porque é aqui que o seu filho vai aprender a orar, viu? Não fique pensando que a professora da escola dominical vai ensinar ele a orar, não deveria, mas a maioria não ensina. Então, é em casa. O pai tem que ensinar o filho a orar em casa, né, para que ele possa crescer sabendo orar. Então, é nesse culto doméstico aí que tem que aprender a orar. Através dos símbolos cristãos. Então, como que eu evangelizo através dos símbolos cristãos? Olha só essa passagem de Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E tem outras passagens que falam mais ou menos a mesma coisa. Mas diz assim, ó, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só, né? Essas palavras, ou seja, a palavra de Deus, a palavra da lei, né, na época lá, que estava ensinando a lei, né, ensina com persistência, amarra no braço, prenda na testa, escreve nos batentes, nas portas, nos portões. Ou seja, era para chegar na casa do camarada e tá lá a lei escrita em tudo quanto é lugar, lá na parede, né, não sei, uma pulseira, qualquer coisa, tinha que estar lá a lei, porque era algo, né, que tinha que estar na mente, eles tinham que estar carregando junto com eles, é a palavra de Deus. Então hoje, né, a gente chega na casa da pessoa, não tem um versículo, não tem nada, ninguém comenta nada. Então, antigamente tinha até uns quadros com os versículos, né, com as passagens, Salmo 91 era o que mais tinha. Então, a gente, né, precisa voltar nesse tempo que ficava colocando os versículos naqueles quadrozinhos dentro de casa, para que fique na nossa mente. Né? Tem também a questão, como é que eu carrego comigo? Né? Eu coloco uma pulseira, coloco na testa, né, que nem fala aqui, prendas na testa. Né? Posso comprar uma camisa, por exemplo, tem várias camisas com versículo, eu tenho várias mesmo, eu ando com essa camisa. O pessoal até fala, como é que tu anda, como é que tu compra essas camisas? Tu só anda com essas camisas com versículo? Porque eu gosto, eu tenho umas 5, 6 camisas dessas, porque tá ali a palavra de Deus, as pessoas param para ler, de vez em quando eu paro para ler também. Então, carregar a palavra. Então, eu tenho que andar, né, com algum elemento que me lembra a palavra de Deus. E, né, dentro de casa, por exemplo, espalhe bíblias pela casa, harpa cristã, livros evangélicos, revistas. Né? Tem casa que o pai pega a Bíblia, acho que coloca dentro de uma caixa, tranca. Não é para mexer na minha Bíblia. Né? Os livros dele ficam lá na prateleira, lá, guardadinho. Se um filho tocar no livro, ataca, come. Então, é errado, irmão. O livro é para ser lido. Livro é para ser lido. O livro tem que ser espalhado mesmo. Tem que ficar lá. Livro, eu não gosto de livro limpinho, bonitinho. Eu gosto de livro sujo, livro usado, com orelha, sabe? Livro que eu tô vendo que está sendo lido. Né? Meus livros eu empresto, às vezes não devolve, outro não devolve. O pessoal chega em casa, mexe, pode mexer. Fica à vontade. Eu não tenho isso comigo, não. Porque tem que ser lido. Tem que ser lido. Então, se você é aquela pessoa que tem os livros e não gosta que seus filhos toquem nos seus livros, mude a partir de hoje. Coloque seus livros à disposição dos seus filhos para que eles possam ler e pesquisar, né? Bíblia também, né? Não precisa ter ciúme de Bíblia, deixa para ler, curiosidade.
né? A criança tem curiosidade, ensina a ler a Bíblia. A harpa cristã, né, é um artigo raro hoje em dia, né? Quase ninguém carrega mais a harpa cristã, mas é importante ensinar os hinos da harpa cristã, né? Revista da escola dominical também, espalhado pela casa, para que os filhos possam ter acesso, todos possam ter acesso, o vizinho, né? Chega lá na sua casa para fazer uma visita, tá lá seu livro, Bíblia, né? Porque às vezes a gente chega na casa de um crente e nem sabe que ele é crente porque não tem uma Bíblia por ali, não tem nada. Então na casa de crente geralmente chega, tem uma Bíblia, tem um livro evangélico, revista escola dominical, tá ali, a gente já percebe logo, a gente chega, tá tudo escondido, ninguém vê nada, então a gente tem que deixar isso mesmo à disposição de todos, né? E outra forma também é música evangélica e filmes bíblicos, é uma forma também de evangelizar, de ensinar, né, a palavra de Deus. Eu coloquei aqui um filme, né, Deus Não Está Morto. Esse filme eu assisti, muito bom mesmo, e recomendo, né? Então tem muitos filmes evangélicos que têm qualidade. É claro que a gente tem que ter cuidado, né? Tem aquele filme que saiu por último, Noé, por exemplo, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Eles fizeram baseado em outra história, não sei, inventaram qualquer outra coisa lá. É até um filme que prejudica o ensino da palavra de Deus. Então, cuidado com filmes, né? Novelas, por exemplo, as novelas da Record estão aí, né, entre aspas, tentando recontar, né, a história bíblica. É claro que dentro da Bíblia as histórias são resumidas. A Record até consegue ser fiel ao que está na Bíblia. Só que como é muito resumido, para que se torne uma novela, é preciso acrescentar alguns elementos. De fato, eu nem critico eles por isso, né? Porque tem que acrescentar para a história enriquecer. Só que às vezes esses elementos acaba prejudicando a história verdadeira e em outras vezes não prejudica, mas a criança assiste aquilo lá e acha que a Bíblia fala da mesma coisa. Então a minha esposa é professora da escola dominical de criança e ela, né, de vez em quando começa a ensinar as histórias bíblicas lá e as crianças, mas aconteceu assim, assim, assado. Aí ela fala, não, peraí, não estou sabendo disso não, aqui na Bíblia não está. Aí, onde é que vocês estão lendo isso mesmo? Não, a gente viu na novela, né? Então, assim, tem que ter cuidado com essas coisas. Filme e novela, né? Tem aqui o filme de Salomão, por exemplo. Será que esse filme conta de fato a história de Salomão, né? Do jeito que está na Bíblia? Então, é importante o pai assistir antes, assistir com o filho, e para não confundir a cabeça da criança. Mas é importante ter em casa filmes evangélicos, ouvir música evangélica, claro, é importante, é muito importante, né? Porque é uma forma também de aprender a palavra de Deus, mas só tem que ter o cuidado de ser algo realmente que ensina a palavra de Deus. Tem muitos filmes, não necessariamente filmes que contam história bíblica, né, como Deus Não Está Morto, A Fé que Nos Une, sei lá, tem vários filmes aí que trata, né, da vida cristã cotidiana e é bem interessante. Então, fica a dica para que a palavra de Deus possa fixar na mente aí das crianças, da família em geral, deixar bem à disposição Bíblias, livros e ouvir música evangélica, assistir filmes e tudo mais. Então, né, para concluir, que o Evangelho seja visto, ouvido e vivido em nosso lar. Levando-os à igreja. Então a gente vai ver aqui a parte, né, do pai levar o filho à igreja, né? Vamos ver, por exemplo, aqui Eucana, né? Eucana, ele tinha, né, duas esposas, que era permitido no Antigo Testamento, e as esposas, né, a Ana e Penina, né? A Penina tinha filhos, a Ana não tinha, mas ele subia, né, todo ano à casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto, né? Ou seja, Eucana, todo ano ele subia, né, ia até Jerusalém, ia lá no templo e oferecia um sacrifício e cumpria o seu voto. E lá, né, diz que ele tratava Ana melhor, né, dava porção maior para Ana do que para Penina, porque ele amava mais Ana. Depois Deus abençoou Ana com um filho, que foi Samuel, e teve outros filhos. E mesmo assim, né, Eucana continuou indo à casa do Senhor anualmente, oferecer sacrifícios. Ele não ia sozinho, ele não ia simplesmente com as suas mulheres, ele ia com a mulher e com os filhos. É um exemplo, né? Então, José e Maria, né? José e Maria também, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ou seja, todos os anos Maria e José iam para Jerusalém, né, para participar da festa da Páscoa, e levava Jesus junto. Exemplo também de família indo junto para a casa de Deus.
Então, vá à igreja com seu filho, né? Ou seja, você simplesmente levar o filho na igreja e voltar, você não está fazendo muita coisa, né? Você tem que ir com ele e nem mandar ele ir sozinho, né? Aquele negócio, não mande o seu filho para a igreja, vá com ele. Então, vá com seu filho para a igreja, lá, participe do culto, né? Traga de volta, né? Isso é o papel de um pai cristão que realmente tem compromisso com Deus, tem compromisso e com a palavra de Deus e quer educar o seu filho, né, no caminho que deve andar. Então, leve à igreja, veja os exemplos bíblicos e, né, coloque isso em prática. Tendo um viver cristão. Então, vida exemplar. Eu não posso evangelizar, né, se eu não tenho vida exemplar. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não dou exemplo de transformação na minha vida? Então, a boa conduta, ela vai o quê? Ensinar as crianças vão aprender através da minha boa conduta. Se eu tenho boa conduta, eu vou ensinar o meu filho, né? E também evangelizo os vizinhos, porque os vizinhos vão ver a minha boa conduta, como que eu trato minha esposa, como que eu trato meus filhos, como que eu recebo alguém na minha casa, né? Então, tudo isso vai influenciar na maneira, na hora que eu for pregar o evangelho, porque se eu não tenho boa conduta, como que eu vou falar de Jesus, de salvação para alguém que não é crente? Então, eu tenho que ter boa conduta para evangelizar de fato. Então, o exemplo de Isaac, né? A atitude de Isaac quando da disputa dos poços, certamente foi um testemunho vivo de paciência e mansidão para todos em sua casa. Então, ali ele cavava o poço, o filisteu ia lá não lembro se eram os filisteus, eles iam lá e tampavam os poços, né? Ou seja, ele cavava, ia lá e tampava, cavava, ia lá e tampava, né? Isaac tratou isso como mansidão e conseguiu resolver a situação de forma pacífica, né? E foi um exemplo de boa conduta. Segundo tópico aí, evangelizando o cônjuge. Então vamos lá, trazendo a esposa a Cristo, situações, né, que, só voltar aqui, o que acontece? Muitas vezes a moça crente se envolve com um cara que não é crente. O pastor vai lá, conversa, minha filha, ele não é crente, não, mas ele diz que vai ser, ele é uma pessoa boa, ele não faz nada de errado, eu amo ele. Olha, não é crente, a Bíblia diz que as trevas não tem nada a ver com a luz. Não, mas ele é o amor da minha vida, eu vou casar com ele. Casa. Chega lá na frente, quebra a cara. Porque o ímpio é ímpio. Ele é ímpio, ele vai ter atitude de ímpio. Aí sofre, e aí tá lá, orando, buscando. Aí vai ter que aprender isso aqui. Como que eu vou ganhar ele para Jesus? Aí vai ter que ter atitude. Vai sofrer? Vai sofrer. Vai ganhar? Não sei, né? Não sei. Vai que ganha. Mas se não ganha, e aí? Então, né, vai, né, ter uma vida de sofrimento. Acontece a mesma coisa. O homem, mesma coisa. Arruma uma namorada que não é crente. Ah, não, ela não é crente, mas ela vai ser. Mesma coisa. Lá na frente quebra a cara. E acontece também, os dois não são crentes lá no mundo. Um deles se converte. Aí é outra história, né? A mulher se converte, por exemplo. Ouve o evangelho, se converte. Aí ela vai ganhar o marido, né, para Jesus. Aí é um pouquinho diferente, né, mas a atitude que ela tem que tomar é a mesma da outra que já era crente. E casou com quem não era crente. Mas acontece dos dois casos, né? Vamos lá. Então, trazendo a esposa a Cristo. O caso em que o homem é crente e a mulher não é. Pode ser que o homem se converteu, ou pode ser que ele já era crente e casou com uma que não era crente. Mas o que eles têm que fazer? Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Como Cristo amou a igreja? Ou seja, Cristo morreu pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Então, se eu quero amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho que ser capaz de dar a minha vida por ela, pela vida dela. Então, isso não é fácil, né? Será que eu sou capaz de dar a minha vida pela vida dela? Tem que ser, porque é assim que a Bíblia fala. Eu tenho que amar, né, como Cristo amou a igreja. Então, eu tenho que colocar os interesses dela na frente dos meus interesses, cuidar dela física e emocional e espiritualmente.
É minha obrigação como marido cuidar da minha esposa. Ela é a parte mais frágil, então ela tem que ser cuidada. Eu tenho que cuidar dela de forma física e espiritual, né? É diferente homem e mulher, é diferente. O homem ele é mais forte, o homem ele resiste mais a algumas circunstâncias e ele tem essa obrigação de cuidar da mulher. Coabitando com entendimento. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Então aqui a gente vê que o marido e a mulher, eles vão viver ali juntos. Então eles têm que coabitar, ou seja, viver junto com entendimento. Isso envolve tudo, né? Ou seja, o dia a dia, né? Como que um conversa com o outro para tomar uma atitude. Então o homem não pode ir lá e chegar, eu faço porque eu que mando e tal, e ninguém manda em mim, e eu sou o chefe aqui da casa, e a mulher não manda em nada, e eu que falo como tem que ser feito. Não, não é assim. Ele tem que conversar, ele tem que ter diálogo. Ele é o líder, ele é o chefe da casa, mas não significa que ele vai tomar todas as atitudes ali sozinho. Tem que conversar, tem que ter diálogo. Isso é coabitar com entendimento, isso envolve tudo, né? Inclusive quando chega dentro das relações sexuais também, está envolvido, tem que ser com entendimento. Então tudo aí está envolvido, né, dentro dessa vivência, né, entre ali o marido e a mulher, né? A convivência dos dois tem que ser com entendimento. Trazendo o esposo a Cristo. Então a gente vê aqui que agora é o caso da mulher que é casada com um homem que não é crente. Então diz assim: sujeitando-se a ele, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. 1 Pedro 1:1. Ou seja, a mulher tem que se sujeitar ao marido, mas isso não significa que ela tem que se humilhar a ele, que ela tem que estar lá e ser pisada pelo marido. Não. A mulher ela tem que obedecer, reconhecer que ele é a autoridade da casa, mas não ser pisada. Ela reconhece, ela entende que ele é o chefe da casa. Então é ele que é o líder. Então isso é se sujeitar. Não vamos aprofundar muito aqui, de forma resumida é isso. Pelo porte cristão, diz assim: para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando-se vossa vida casta em temor. Ou seja, esse porte é o quê? Palavras brandas, bom humor, atos de bondade, decisões inteligentes. Ou seja, a mulher, ela não pode ser bruta, né? Falar, não sei o que e tal. Se a mulher é crente e o marido não é crente, então ela tem que ter palavras brandas, ela tem que tratar ele ali com um bom humor, um bom senso de humor, atos de bondade, decisões inteligentes, mas para que o marido reconheça ali que Cristo está na vida dela, né? Sem excesso de palavras, né? O comentarista colocou sem palavras, não vou colocar sem excesso de palavras, porque aqui, né, ele fala assim: seja o ganho sem palavras, né, ela não irritará o esposo com falatórios e prédicas diárias. Na verdade, é aquele negócio, tu vai pregar o evangelho para alguém, se tu ficar falando o tempo todo, a pessoa perde a paciência. Entende? Então tem que chegar um momento que tu fala e tem que dar um tempo, tem que dar um time ali para a pessoa processar aquela informação, e aí tu fala de novo com tempo, ou seja, não é para ficar falando o tempo todo, porque a pessoa vai, né, ficar de saco cheio. Então, principalmente um homem e a mulher que estão dentro da mesma casa ali, o tempo todo dentro da mesma casa, e a mulher todo dia falando, né, ele vai ficar de saco cheio com isso. Então, por isso que ele fala aqui sem palavras, né, ou seja, não precisa falar o tempo todo, basta você dar o seu testemunho e de vez em quando falar do evangelho, chamar ele para ir na igreja, que aí ele vai um tempo, né, ser tocado e vai se converter. Pela beleza interior, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos. 1 Pedro 3,3. Ou seja, não é que a mulher vai ganhar o homem para Cristo simplesmente se enfeitando todinha. Não, ela vai ganhar pela beleza interior, né? Que o enfeite dela seja o comportamento dela, a maneira que ela age, que ela vai ganhar ele para Cristo. Dessa forma, né?
tendo um bom comportamento, né? Então, beleza interior e não exterior. Bem, a gente finalizou o tópico 2, né? Vamos para o terceiro. Então, no primeiro a gente falou aí, né, dos filhos, né? Evangelizando os filhos. No segundo a gente falou de evangelizando, né, o esposo ou a esposa, né, que ainda não é crente. E o terceiro a gente vai falar que é evangelizando os parentes, né? Então, os parentes vai envolver aí, né, todos aí que não são ali daquele círculo ali familiar de pai, mãe e irmão, né, os primos, os tio, avô, avó, enfim. Em tempos favoráveis. Então, em tempos favoráveis, em momentos felizes, a família se reúne. Tem um aniversário, tem um casamento, um aniversário de casamento, né, bodas de prata, de ouro, vamos fazer aqui uma reunião. Então, né, são momentos que dá para fazer um culto, né? Você pode fazer um culto no aniversário. Não precisa necessariamente ser só o bolo, o balão, cantou parabéns e acabou. Pode aproveitar aquela situação que a família está reunida e dar uma palavra. Dá uma palavra. Então pode fazer um culto de ações de graça pelo aniversário, pela passagem do aniversário. Tem uma religião aí, uma igreja aí que se diz cristã, que não comemora aniversário porque diz que aniversário não é de Deus. Enfim, mas eles não sabem a oportunidade que eles estão pregando de evangelizar. E eles gostam de evangelizar, né? Não sei porquê. Mas é uma oportunidade, né? Devemos aproveitar essa oportunidade de evangelizar ali em um aniversário, porque reúne muita gente da família, né? Ou seja, receber uma bênção, faça um culto, né? Construir uma casa nova, faz um culto, né? Comprei um carro novo, faça um culto, né? É uma maneira de você reunir os amigos e familiares para pregar a palavra para essas pessoas. Né? O exemplo de Cornélio, né? Ele convidou Pedro para ir à sua casa. Então, qual era a situação? Qual era a circunstância? Não sei, mas estava lá todo mundo reunido. Pedro foi lá, pregou, o Espírito Santo caiu, almas se salvaram, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foi uma benção. Então Cornélio, né, chamou ali Pedro e ali foi uma benção mesmo, e, né, muitas vidas foram salvas ali. Em tempos de crises, né, vamos ver aqui, o exemplo de Raabe, por exemplo. Raabe, ela morava em Jericó, né, e Jericó era uma cidade, né, ímpia ali, que praticava várias atrocidades, e Deus, né, resolveu executar o seu julgamento sobre Jericó, e os israelitas foram lá tomar a cidade, porque de fato também a terra, né, era a terra santa que Deus deu para os israelitas, mas deu porque eles já, né, as pessoas que moravam ali na terra, né, já praticavam atos abomináveis. É importante frisar isso, porque a gente fala assim, Deus falou para Israel ir lá tomar a terra prometida e matar todo mundo e ponto final. Não, Deus estava executando um juízo sobre aquelas cidades, que já tinham praticado ali várias atrocidades. Então Raabe morava nessa cidade de Jericó, que era uma cidade que tinha praticado várias atrocidades, e Raabe era prostituta, né? Então, só que ela ajudou o povo de Israel, e Israel, né, os israelitas ali falaram, não, nós vamos te salvar, coloca lá, né, um fiozinho vermelho, lá, né, scarlet, né, vermelho, que aí a gente vai saber que a sua casa é essa aí, a gente não vai destruir a sua casa será poupada. Então foi um momento ali de crise, né, um momento, né, de uma circunstância bem complicada, e fez com que Raabe reconhecesse o Deus de Israel como seu Senhor. E Raabe foi inserida ali no contexto em Israel, né, como membra, né, ela e toda a sua família, né, foram membros ali da nação de Israel, e inclusive ela entrou na genealogia de Jesus. Olha aí, uma prostituta entrando na genealogia de Jesus. Graça de Deus agindo, mas uma circunstância complicada, bem complicada, fez com que ela tomasse essa decisão. Então quando a família é assolada por, né, doenças, morte, né, escassez, enfim, vários problemas, é uma oportunidade de apresentar Jesus como solução. É uma oportunidade. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né? O meu avô faleceu agora quinta-feira pela manhã. A gente enterrou ele na sexta e a gente levou ele na igreja, e o pastor deu uma palavra, e no final o pastor ainda convidou as pessoas para aceitar Jesus. Eu achei bom isso. Ele falou, olha, né, tá aqui, faleceu, né, acontece com qualquer um aqui pode morrer a qualquer momento. Ele estava muito bem de saúde, de repente ele morreu, o coração parou e caiu, né?
e pode acontecer com qualquer um. Então, aceite Jesus enquanto há tempo. Foi bom, foi uma situação em que muitos ouviram o Evangelho, situação de morte, de crise, família chorando, todo mundo lá triste pela morte dele, mas foi uma oportunidade de pregar o Evangelho. Foi uma oportunidade. E não tem melhor oportunidade de pregar o Evangelho do que no velório. Não tem outra melhor. É a melhor que tem, porque ali todo mundo está vendo que a vida chega ao fim. E se você não estiver preparado, você vai para o inferno. Então, é uma situação complicada, crise, difícil, mas o Evangelho pode ser pregado. Jesus é a solução. Conclusão, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Firmado nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família. Foi uma promessa particular para aquele carcereiro, mas se nós orarmos, pregarmos o Evangelho para a nossa família, Deus pode salvar, sim, a família. Então, a família salva, outra parte da conclusão, buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos seus parentes e vizinhos. Ou seja, sempre vai ter ali a oportunidade de falar. Se não tiver, busque, procure criar uma oportunidade. Se essa oportunidade não existiu, inventa um negócio, inventa uma festa, um aniversário, chama todo mundo e prega o Evangelho. Ali a família vai ouvir o Evangelho, e vai se converter? Não sei, mas a nossa obrigação é pregar. Já falei uma vez e falo de novo. Vamos ganhar o galardão por pregar, não por, como é que se diz? Ganhar alma. Não por ganhar alma. Por pregar o Evangelho, nós vamos ganhar o galardão. Bibliografia recomendada, sempre coloco alguns livros aqui. Então você pode entrar no site aí, acessar bdenfoco.com, ver o conteúdo exclusivo para professores da escola dominical. Se inscreva no meu canal, curta minha página aí no Facebook e baixe o slide, use na sua igreja como você quiser, faça as modificações necessárias. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Fico até aqui, a paz do Senhor e até a próxima aula.